Olá pessoal, professor Leonardo aqui na área. Um grande abraço para vocês, muita saudade. E hoje, numa configuraçãozinha um pouquinho diferente, tá bom? O Melo tá modernizando as coisas. Trouxe para vocês aqui um material de revisão, tá? Um material muito bom, a aula vai ser um pouquinho extensa. Aproveitei esse material aqui que eu peguei na internet, tá bom? Sobre as propriedades da tabela periódica, vou explicar ela de forma geral. Quem quiser depois esse material disponível, tá bom? Eu vou mandar o link desse site, tá? Professora Ana Andréia Martins, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho desse trabalho aqui, tá bom? Para a gente poder entender direitinho como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Propriedades, tabela periódica e suas propriedades. Bom, galera, primeira coisa que a gente tem que entender da tabela periódica, olha só, tá? Tabela periódica, ela é uma tabela que ela é dividida, né, em quadras, que são ao todo 7 linhas e 18 períodos, tá? A gente vai entender direitinho, vamos passar para o próximo slide, que é a tabela completa, ela tem esse somato de cores, cada uma delas a gente vai entender por que ela, tá bom? O mais importante falar para vocês é o seguinte, tabela periódica, ela não é uma coisa para ser decorada, não é uma coisa para você ter que se forçar para aprender ela não, tá bom? Ela é um mecanismo de auxílio, ela serve apenas como auxílio. Agora, como qualquer mecanismo, a gente tem que entender como é que ele funciona, certo? Então, para entender como ele funciona, me segue aqui que a gente vai conhecer direitinho a tabela periódica, ok? Então, o que são essas cores da tabela periódica? Bom, pessoal, essas cores elas servem para indicar os grupos diferenciados da tabela periódica, tá bom? A gente tem o que, ó? Um cara solitário aqui, tá bom? Ele forma o grupo dele sozinho, porque as características dele não enquadram ele unicamente num grupo só, tá certo? Que é o elemento chamado hidrogênio. Então ele tem apenas o único grupo dele, bom? Em seguida a gente vai conhecer um grupo muito grande, né, da maior parte dos elementos que estão tanto nessa parte de cima aqui, como nessa extensãozinha de baixo aqui, que a gente vai entender que essa parte daqui, ela faz parte dessa outra aqui, é apenas uma forma suprimida da tabela periódica, tá bom? Esse grande grupo aqui é dos elementos chamados metais. Em seguida, como se fosse um território de divisa, tá bom? A gente tem o grupo dos semimetais, características um pouco dos metais, um pouco dos ametais, que são esse outro grupo aqui de amarelo. E por fim, o grupo, né, o mais perfeito da tabela periódica, que são os gases nobres, né, o que todos os outros elementos procuram se espelhar neles, tá certo? Em relação à sua estabilidade eletrônica. Então esse é o significado das cores da tabela periódica. Daí a gente parte aqui, ó, para entender, ó. Vocês viram que cada quadrinho daqueles ali da tabela periódica tem um elemento químico, tem um símbolo, algumas letras e acompanhado de alguns números, tá bom? Aqueles são informações que vão descrever um pouco do elemento químico. E tanto a importância deles é tão grande que é eles que classificam, né, que eles organizam a tabela periódica, tá? Através do número atômico, esse número aqui de cima. No caso aqui a gente pegou o elemento Al, que é o alumínio, que é o símbolo do elemento alumínio. E aqui em cima a gente vai encontrar o número atômico, certo? Que é a mesma coisa que os números de prótons, que iguala aos números de elétrons quando esse elemento é neutro, tá? Lembra lá das nossas aulas anteriores. E abaixo que nós temos aqui o número de massa, né? A soma referente aos prótons e aos nêutrons, tá bom? E um detalhe interessante da tabela periódica é que ela representa a massa do elemento de maior abundância para o alumínio, no caso aqui, tá bom? Como a gente sabe, tem isótopos, e esses isótopos podem ser vários, no caso do urânio, por exemplo. Então, o alumínio, esse 26,9 que vocês estão vendo aqui, é apenas uma média de todos os outros elementos que também são alumínio, né, que são isótopos desse elemento, ok? Mas o mais importante que você entenda aqui, dentro desse quadradinho aqui, a gente vai ter o número atômico, esse número aqui, ó, certo? O número de massa, que vai estar aqui embaixo, e o símbolo desse elemento. Fechou? Pronto, passemos agora para o próximo slide.
Daqui a gente vai ver o seguinte, ó. E pronto. Apagar esses negócios que ficaram aqui. Fechou. Bom, a estrutura da tabela periódica é existência de elementos químicos. Então é o seguinte, a tabela periódica, ela tem uma divisão de elementos, obviamente. E a gente tem elementos naturais, que são encontrados na natureza, e elementos que foram criados, tá certo? Ou seja, elementos artificiais. E aí, ó, os elementos naturais, eles são elementos que chegam ao número atômico 92. Então, 92, 91 para baixo, a gente vai ter números de elementos químicos naturais. De 92 para cima, 92, 93, nós teremos elementos artificiais. Inclusive, alguns deles chegam a durar questões de segundos, tá bom? De tão instáveis que eles são. Então, eles são criados em determinado momento, em questão de segundos, eles deixam de existir, tá bom? Mas contam ali como elementos químicos. A classificação dos elementos artificiais, né? Temos aí, ó, os cisurânicos, os transurânicos, tá bom? São elementos, como a gente falou antes, acima, onde o seu número atômico, a quantidade de prótons, é acima de 92 prótons, o número atômico de elemento. Bom, a tabela periódica, né? O nome dela está dizendo tabela. Então, como ela é uma tabela, assim, quem já fez curso de computação, ou mesmo você vai observar no livro, uma tabela é formada por dois tipos de linhas. Linhas horizontais e linhas verticais, tá bom? Ou na computação a gente chama, né, linhas e colunas. Aqui a gente vai dar um novo nome para elas, tá bom? As linhas horizontais da tabela periódica a gente chama de períodos, tá bom? Aqui, ó, períodos, que são linhas horizontais que definem o número de camadas dos elementos. Então, ó, por que é chamado de período? Pessoal, ó, os elementos que estão nessa linha aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, esses são elementos onde, em sua distribuição eletrônica, eles finalizam na mesma numeração, na mesma camada, certo? E lembrando, ó, que são 7 períodos. Então, eu recordo o seguinte, ó, 7 períodos na tabela periódica, e nós temos 7 camadas eletrônicas, lembrando? K, L, M, N, O, P, Q. Então, se são 7 camadas, essas 7 camadas são representadas na tabela periódica, tá bom? Em relação aos 7 períodos. Ou seja, o elemento que fica aqui em cima, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. O elemento que fica aqui em cima, aqui nessa região aqui, ó, caso hidrogênio, hélio, elementos que ficam aqui em cima, eles fazem parte do primeiro período. Por quê? Porque eles só vão até a camada K. Já os elementos que vão para essa região aqui, ó, tá bom? São os elementos com a camada eletrônica praticamente toda preenchida, né? Que vão até a camada K, a camada Q, certo? Pronto. Agora passemos para as linhas verticais. Nas linhas verticais, nós vamos ter o quê? Grupos ou famílias, que são as linhas verticais que definem os números de elétrons das camadas de valência, tá bom? Dessa vez é o seguinte, ó, se na linha horizontal ela representa as camadas, as linhas verticais vão representar os níveis que correspondem a cada elemento químico. Então é impressionante como a tabela periódica, né, ela tem esse desenho diferenciado, obviamente. Ela não é uma tabela quadradinha, como a gente imagina. Ela tem esse altos e baixos assim nela, justamente para que tenha essa perfeição nela, tá bom? De a gente representar nossas camadas por períodos, e de a gente representar nossos subníveis por grupos ou famílias, as linhas verticais, tá bom? A gente vai inclusive falar sobre elas agora. Vamos só. Ó, voltando aqui, olha só. Famílias ou grupos. Então, olha só. Tem alguns grupos, pessoal, né?
são 18 grupos. Antigamente tinha uma nomenclatura, né? Aliás, a tabela periódica ela também tinha uma separação por famílias, tá bom? Família A, família 1A, família B e tudo mais, que era um pouco complicada de ser entendida, tá bom? Hoje ficou um pouco mais simples, porque agora a tabela periódica é dividida por grupos, que vão de 1 a 18. Então ficou simples. O mais importante que você tem que lembrar aqui é o seguinte, que tem alguns grupos, algumas famílias, que elas são bem importantes em sua representação, tá bom? A gente vai falar bem mais sobre elas mais para frente. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, é a dos metais alcalinos, tá bom? Onde a sua subnível, vamos chegar lá na 1S, né, no S1. Aí em seguida vem os alcalinos terrosos, que é o S2. Tem os elementos de transição interna e os de transição externa, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, tá bom? Esse grande grupo aqui de metais. Em seguida tem o grupo 13, que é o grupo do boro, que é o primeiro elemento é o boro. 14, que é o grupo do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. O do nitrogênio, porque o primeiro elemento desse grupo é o nitrogênio. E aí já vão ter alguns que tem um nome um pouquinho diferenciado, que é os calcógenos, porque o primeiro elemento é o oxigênio. Os halógenos, que o primeiro elemento, no caso, é o flúor, tá bom? E o grupo principal aqui, né, o mais respeitado de todos, os gases nobres. Pois bem, então, olha só. A formação da tabela periódica. Sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica dos elementos em ordem de número atômico. Então, eles, como a gente falou antes, ó, lembra lá dos subníveis S, P, D, F? Então, esses subníveis aí, pessoal, eles também são representados na tabela periódica. Olha como ficou legal aqui, ó. Então, os elementos que ficam nessas duas colunas aqui, nesses dois grupos, são elementos em que sua camada de valência, sua última camada, finaliza no subnível S. Aqui no subnível D. Desse outro lado de verde claro aqui, ó, no subnível P, P1, P2, P3, P4, P5 até o P6. E nessa parte de baixo aqui, que são os elementos de transição interna, nós temos aqui o subnível F, né, aqueles que vão lá até o último subnível existente, tá bom? Então, é uma outra forma, né, de representar a tabela periódica. E aí, finalmente, a gente chega, pessoal, no grupo das propriedades dos elementos químicos, tá? Representados na tabela periódica. Eles podem ser ou aperiódicos, né? São propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. E as periódicas, né? Que já oscilam em valores mínimos e máximos de acordo com o seu número atômico, ok? Então, a gente vai conhecer algumas delas aqui, ó. Pronto. Então, as propriedades periódicas são propriedades que dependem da posição do elemento na tabela periódica. Então, a posição do elemento ele diz muita coisa sobre a propriedade que ele pertence, tá bom? Então, temos essas aqui, ó, que é o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade e algumas propriedades físicas que a gente vai trabalhar aqui também, ok? Então, em resumo, o que eu posso dizer para vocês? Ó, então, raio atômico, vamos conhecer ele aqui primeiro. Bom, imagine o seguinte, ó, raio, qual é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça aqui, né? Ah, o raio, trovão? Não. Raio de bicicleta? Pronto, é um bom exemplo para a gente começar a entender um pouquinho sobre o que significa essa propriedade periódica, tá bom? Raio atômico. Então, imagine o seguinte, ó, um raio pequeno. O pneu da bicicleta deve ser pequeno. Um raio grande. O pneu dessa bicicleta deve ser maior. Então, o raio ele vai dizer o tamanho dessa circunferência. Então, como imagina-se que o elétron ou que o átomo seja um formato esférico, né, circular, então ele vai ser medido pelo tamanho do seu raio atômico, tá bom? Como assim? É a medida que tem do seu núcleo até o seu último elétron, né? O último elétron que gira ao redor desse átomo. Então, quanto mais elétrons tiver, ou quanto mais camadas esse elemento ter, maior será o seu raio atômico, maior será o seu
tamanho. Então, essa propriedade, ela também é definida na tabela periódica, tá bom? Existe uma tendência nessa tabela periódica. A gente vai entender a tabela periódica, esse quadro dela, como uma certa tendência de um lado, de outro. Praticamente, essas propriedades elas serão praticamente opostas umas às outras na tabela periódica, tá bom? Então, o raio atômico ele segue a tendência do seguinte, ó. Segue a lógica bem aqui, ó. O elemento químico, quanto mais elétrons ele tiver, maior será seu raio atômico, porque eu tenho mais elétrons, eu vou ter mais camadas a serem ocupadas. Então, dali, eu vou ter, obviamente, um raio atômico maior. E a tabela periódica, como ela segue o número atômico, a ordem de número atômico, né, a quantidade de elétrons também está embutida ali dentro. Então, olha só, essa setinha para baixo que vocês estão vendo aqui, ó, ela representa justamente isso, ó, porque de cima para baixo vai aumentando a quantidade de elétrons em cada elemento químico. Por sua vez, a gente observa o seguinte, ó, e que vai ser uma tendência muito forte aí na tabela periódica, que vai marcar, inclusive, né, tão somente o raio atômico, como também as outras propriedades, que está relacionada justamente à afinidade, né, ao controle que esse átomo vai ter em relação aos seus elétrons. Que nós chamamos de força nuclear. Professor, o que é essa força nuclear? Pessoal, é a força de atração do núcleo do átomo para os seus elétrons. Então, quanto maior for essa força de atração, mais próximo esses elétrons vão estar desse núcleo. Quanto menor ela for, mais distante esse elétron vai ocupar, certo? Então, essa tendência ela também é observada na tabela periódica. Os elementos que se encontram nessa região aqui, ó, então vocês estão vendo esse FR aqui, ó, que se chama de frâncio, tá bom? O elemento frâncio, ele é o elemento que tem o maior raio atômico da tabela periódica existente, tá bom? Deixa eu apontar para esse carinha. Olha aí, ó. Aqui é o nosso elemento frâncio. Aí, deu certo. Aqui é o elemento frâncio, tá bom? Ele é o que tem o maior raio atômico. Por sua vez, quem está do outro lado já vai ter a configuração um pouquinho diferente em relação ao seu raio atômico, tá bom? Vai ter o raio atômico menor, porque está seguindo a tendência oposta ao raio atômico. Então, faz lógica, né? Se de um lado da tabela periódica, desse lado aqui, ó, e para cá, o raio atômico vai crescendo, no sentido contrário, né, o raio atômico vai diminuindo. Por quê? Porque vai ter menos elétrons e porque a atração existente entre o núcleo e esses elétrons, ela é mais intensa, ela é maior. Fechou? Então vamos agora ver aqui, olha só. Vamos ver aqui a segunda propriedade, né, da tabela periódica, que é energia de ionização ou potencial de ionização. O que é isso? Então, pensa aí, ó. Energia de ionização. Tem alguma coisa a ver com íon. E o que é um íon? Íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétron, certo? Ganhou, ele virou um ânion. Perdeu, ele virou um cátion. Então, a energia de ionização é justamente a energia que envolve ganho ou perda de elétron. Aí no nosso caso aqui, olha só, vai envolver principalmente a perda de um elétron, né? Praticamente, pessoal, essa propriedade ela vai definir qual é a energia que eu preciso para retirar esse elétron, esse último elétron aqui, de um determinado átomo. Tá bom? Então, pensa aqui lá no raio atômico. Ó. Poxa, lá no raio atômico, quanto maior o átomo, é porque ele tem muitos elétrons e também porque a atração desse núcleo ela é pequena em relação aos seus últimos elétrons. Então, se essa atração é pequena, por quê?
porque a sua atração ela não é tão eficaz assim, ela não é tão grande assim. Então, se ela não é eficaz assim, ó, eu preciso de uma pequena quantidade de energia, eu preciso de menos energia para retirar esse elétron dali. Porque, pessoal, ó, um elétron ele muda de posição. Ele pode tanto aumentar ou diminuir uma camada. Depende da energia que ele receber. E essa energia, quando ela é suficiente, esse elétron se torna excitado, né, e acaba saindo do átomo. Aí, ó, isso representa também uma tendência na tabela periódica. Olha só, ela é oposta ao raio atômico. Olha só. Como? Lembram lá que o França, esse cara bem aqui, ó, ele era o elemento que tinha o maior raio atômico? Aliás, tem o maior raio atômico? Pois é. Dessa vez, ele já vai ter das menores energias de ionização. Eu preciso de pouca energia para retirar os seus últimos elétrons, o seu último elétron. Muito diferente do elemento que está nesse cantinho aqui, ó. No caso aqui nós estamos contando aqui os gases nobres, né? Principalmente o hélio aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele está no topo aqui, ó, na parte final aqui da tendência, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Então, para você conseguir retirar um elétron desse cara aí, galera, você precisa de uma energia muito superior àquela que você joga pro frâncio, tá bom? Então, entende o seguinte, ó. Eu quero tirar um elétron de um elemento químico. No frâncio vai ser mais fácil. Por quê? Porque ali ele tem a energia de ionização dele é baixa. Então basta uma pequena energia para remover esse elétron. Agora, se eu for tentar fazer a mesma coisa lá no hélio, aí o negócio muda de figura. Por quê? Porque a atração desse cara é muito mais forte. Eu preciso de muito mais energia para retirar esse elétron dele do que eu precisaria no frâncio. Então isso também explica uma outra tendência da tabela periódica, tá bom? Inclusive a gente vai ver aqui, ó, olha só. A gente vai ver, ó, como é marcada essa diferença. Olha só. Inclusive existe essa mesma relação para um mesmo elemento químico. Porque é o seguinte, ó, um elemento químico ele não vai abandonar seus elétrons assim à toa, tá bom? Quanto mais elétrons eu for tirando desse elemento químico, maior tem que ser a energia de ionização para que eu possa remover ele. Ele deu um exemplo muito legal aqui, olha só. O magnésio, inicialmente ele não perdeu nenhum elétron. Jogou lá 7,6 electrovolts e foi-se embora esse elétron. Primeira energia de ionização. Energia de ionização. Agora, tá vendo aqui ó, o sinalzinho de mais? Lembra lá? Ó? Sinalzinho de mais significa que ele é um cátion, que ele perdeu um elétron. Pois é, ele já perdeu um elétron. Então agora, os outros elétrons que estão ali, pessoal, ó, eles estão muito mais atraídos do que estavam antes. Agora eu preciso de uma energia maior, olha só, 14,9 electrovolts. Aí sim, depois dessa energia, foi-se embora. É a segunda energia de ionização. E agora esse elemento magnésio, que já perdeu, olha só, 2 elétrons. Está aí perdido seus 2 elétrons. Os 2 elétrons dele. Vai precisar de uma energia maior, 79,7 electrovolts. E, consequentemente, vai marcar a sua terceira energia de ionização. Se eu fosse retirando mais elétrons desse elemento químico, eu preciso de mais energia para poder removê-lo, tá? Então isso também é uma forte tendência da tabela periódica, ok? Passemos agora para a próxima propriedade. Inclusive ele vai explicar um pouquinho também mais sobre essa tendência. Então ele coloca essa tabelinha aqui de valores de energia de ionização, olha só. A diferença é bem, ó, sódio, um elemento que está lá naquela regiãozinha lá de raio atômico alto, né? Primeiro de energia de ionização dele. Aí vamos tirar lá para o argônio, que é um gás nobre, 12, né? Isso dá na sua última energia de ionização. Então são diferenças muito grandes em relação de um elemento para o outro, tá bom? E aí vamos agora para a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, muito parecido com a segunda propriedade que nós vimos até agora, tá bom? É a energia
liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, afinidade eletrônica, pessoal, olha só, afinidade por elétrons. Quanto um elemento químico ele atrai fortemente um elétron, tá bom? E também vai seguir a mesma tendência, olha só, muito parecido com a mesma tendência que vocês viram lá, ó, na energia de ionização, tá bom? São praticamente irmãs. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. A única exceção, ó, que aqui nós estamos colocando de vermelho os gases nobres, tá bom? Porque eles não fazem parte dessa propriedade aqui, tá bom? Fazer até fazem, tá bom? Mas eles não têm uma afinidade eletrônica, até porque eles já são elementos já estáveis. Eles não têm a necessidade de ficar procurando elétrons para si, porque eles já têm a estabilidade que eles necessitam, tá? Então, está marcando aqui o elemento flúor como elemento com a maior afinidade eletrônica. Então, esse elemento aqui, pessoal, para vocês terem ideia, né, ele é considerado aí um elemento que tem, vamos dizer, a maior tendência a roubar elétrons, tá bom? Ele é o maior tomador de elétrons dos elementos químicos, tá? O oxigênio, que é o irmãozinho dele aqui, que está bem aqui do lado, ele também é muito forte, tá bom? Porém, quando chega aos pés aqui do flúor aqui, minha filha, ele se acoca aqui porque não dá para ele não, tá? Flúor é, sem dúvida, aqui um dos elementos dos maiores tomadores de elétrons. Inclusive, a gente vai ver até o próximo slide aqui, ele vai falar justamente sobre isso. Cadê? Bom, não é nesse slide aqui, é no próximo. Mas a gente chega aqui também em outra propriedade, irmã das outras duas primeiras, que é a eletronegatividade. Grava esse nomezinho aqui, extenso. Ele vai ser muito importante quando a gente for falar sobre ligações químicas, tá bom? Ele rege muita coisa ali em ligações químicas. Então, eletronegatividade, galera, é uma energia, né? Praticamente a afinidade eletrônica ele tem quase tudo a ver as duas uma com a outra, tá bom? Que também marca essa tendência, só que a diferença é o seguinte, ó. A eletronegatividade ela vai existir quando esse elemento químico estiver ligado a um outro elemento químico, tá? Na afinidade eletrônica não. É um elemento químico que tem a tendência a atrair e tudo mais. Agora, na eletronegatividade, é quando esse elemento químico estiver realmente ligado, estiver formando uma ligação, né, se unindo a um outro elemento químico. A tendência também é a mesma, da esquerda para a direita, de baixo para cima. E os gases nobres não participam, né? Aqui não, né? Mas não estão participando aqui nesse esquema aqui, ó, da eletronegatividade, tá bom? Mas que eles têm sim uma alta eletronegatividade, tem, tá certo? Aí o que eu achei legal desse slide foi isso aqui, ó, tá bom? Vocês estão parecendo que é um pirulito, na verdade não é, tá bom? Isso aqui é uma representação colorida, né, das cargas, dos diferenciais de potencial de um átomo, tá bom? Aqui ó, é o gás, é o fluoreto, tá bom? Fluoreto não, desculpa. Esse aqui é o gás flúor, tá bom? São dois átomos de flúor ligados um no outro e ali tá verdinho, por quê? Porque não existe nada entre os dois, tá bom? Agora, a partir do momento que esse flúor, que é o elemento de maior eletronegatividade, né? Lá já era o campeão lá na eletroafinidade, quando ele se une a outros elementos químicos, olha só, o vermelho, pessoal, ele dá a coloração para um elemento de alta eletronegatividade. O azul já é o oposto, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a eletropositividade. Então, ó, desse lado aqui está o hidrogênio. Aqui nós temos o hidrogênio. Ele está aqui, ó, nessa regiãozinha. Essa regiãozinha aqui é azul. Ó. Aqui é o hidrogênio. Vai lá. Fechou. Já desse lado aqui nós temos o flúor, tá? E aí, olha só, como eles estão formando uma ligação química, esse cara aqui, ó, o flúor, ele está tomando para si por mais tempo os elétrons dessa ligação relacionada a hidrogênio e flúor, tá bom? Por quê?
porque ele tem mais eletronegatividade do que o hidrogênio. A mesma coisa está acontecendo aqui também, ó, no fluoreto de lítio, tá bom? O lítio está bem aqui, enquanto o flúor está ocupando essa regiãozinha aqui, ó, tá bom? Também está tomando os seus elétrons, né? Está tomando os elétrons para si dos outros elementos, ok? Pronto, fechou. Vamos agora para a próxima propriedade, né? Que é a eletropositividade. É o oposto da eletronegatividade, né? Ela tem caráter metálico, ou seja, a tendência dela é em direção aos metais e a tendência que o átomo tem em perder. Então, se a eletronegatividade ela tem a tendência a tomar os elétrons para si, a eletropositividade, ao contrário, ela tem a tendência a perder esses elétrons, tá bom? Uma característica muito típica dos metais, principalmente aqueles elementos que estão lá naquela regiãozinha lá no extremo do cantinho aqui. Olha só aí, ó, a relação Frâncio, tá bom? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, a eletropositividade simplesmente é o oposto da eletronegatividade. E aí, estamos quase finalizando aqui, né? Já está com quase meia hora de vídeo. Tá quase não, já é meia hora de vídeo. E aí temos as propriedades físicas dos elementos químicos. A gente vai passar aqui rapidinho, tá bom? Aí nós temos a densidade. A densidade, nesse caso, ela é central, ela vai de cima para baixo, da esquerda à direita para o centro, tá bom? Sendo o ósmio o elemento com maior densidade. E, pessoal, né, aqui a densidade de alguns elementos químicos, né, que vão desde densidade abaixo da densidade da água, por exemplo, o sódio, a elementos com densidade superior, né, com 22,50. Então, ele é bastante denso, esse elemento químico. Temos metais pesados, né, que são abaixo de 5 gramas por centímetro cúbico, né, são alguns metais leves, inclusive muitos deles presentes no nosso organismo, magnésio, alumínio, sódio, potássio. E já os elementos pesados, né, que existem em uma certa concentração no nosso corpo, porém, se numa certa quantidade, se for ingerido, por exemplo, tiver uma certa quantidade de cobre, tiver uma certa quantidade de zinco no nosso organismo, né, já podem ser letais, tá bom? Então, porque são metais pesados. Um elemento desse aqui ele não pode estar na natureza assim, passeando livremente, não. Principalmente esse cara aqui, ó, o chumbo, tá? O Pb. Temos os pontos de fusão e de ebulição, né? O ponto de fusão, lembrando, que é a mudança de sólido para líquido, e de ebulição de líquido para gás. E a tendência da tabela periódica é um pouquinho esquisita, né? De um lado aqui, ó, vocês estão vendo que é de cima para baixo, do outro aqui é de baixo para cima e que centraliza, né? Sendo que o elemento com maior ponto de fusão, galera, é esse cara aqui, ó, é o tungstênio. Se vocês terem ideia, o ponto de fusão dele, né, para ele se fundir, ele chega a 3.410 graus Celsius. Esse carinha aqui, galera, ó, se você lembra, né, ou se você ainda tem em casa aquelas lâmpadas de fluorescentes, não, incandescentes, aquelas redondinhas com aquele filamentozinho ali, galera, você não tem noção do potencial daquele cara ali, tá? Ele é um fio de tungstênio. Para ele atingir aquela coloração daquela finurinha bem ali, ele tem que ter um ponto de fusão muito alto, tá bom? Então, aquele filamentozinho das lâmpadas incandescentes é feito desse material, tungstênio, tá bom? Para resistir àquela alta temperatura. E, por fim, chegamos aqui, né, um quadro resumo das tabelas periódicas, das suas propriedades, né, o raio atômico, energia de ionização e tudo mais. Tiver com o celular e tire um print, faça um desenho isso aqui no caderno, é muito legal, tá bom? Para você ter um resumo bacana aí no seu caderno, no seu material de estudo, ok? Pessoal, a gente finaliza por aqui. Boa sorte para todo mundo aqui e até o nosso próximo vídeo, ok? Grande abraço, coraçãozinho, fechou.